A equiparação hospitalar, a gente sabe que é um benefício fiscal gigantesco, é muito bom, pode reduzir drasticamente o pagamento de imposto da sua clínica, mas se a equiparação não estiver correta, você não vai conseguir. E além de ter que devolver os valores pagos a menor, vai vir juros e multa. E pode ser bem alto. Então, hoje eu quero contar um caso que aconteceu com uma clínica que eu estou assessorando agora para equiparação, para que não aconteça o mesmo com vocês, tá? Essa clínica é uma clínica de oftalmologistas, tá? E eles fazem alguns procedimentos também dentro da própria clínica. Eles têm o espaço deles, mas as cirurgias, né, são feitas no hospital, mas eles têm um consultório que tem até um centro, não é um centro cirúrgico, é um espaço menor, mas que eles conseguem fazer alguns procedimentos no consultório mesmo, né, tanto alguns exames quanto os procedimentos. Então, tem a atuação em 2 locais, tanto no consultório quanto no hospital. Quando a gente começa a organizar para equiparação hospitalar, a gente organiza toda a documentação. Por quê? Um dos pontos bem principais é a comprovação do que a clínica atende às normas da Anvisa, ou seja, a gente apresenta todos os pontos, né, de documentação referente a isso. E isso aqui, de ter o alvará sanitário correto, não é só uma forma para equiparação hospitalar. Para a tua atividade, sempre tem que estar muito bem correto, tá? O teu alvará, isso é imprescindível. Uma clínica médica, para atuar, tem que ter alvará, tá? Esse é o primeiro ponto que a gente deve considerar. Então, essa clínica, quando eu fui ver o alvará, essa clínica tem vários quinais, né? O que são quinais? Código da atividade. Então, vai estar escrito ali, tu vai verificar tanto no teu contrato social, quanto no cartão CNPJ, tu vai dizer, quinai principal de atividade ambulatorial restrita a consultas, secundárias, atividade de ambulatorial de procedimentos cirúrgicos, de exames complementares, de exames ionizáveis, enfim, tem vários, né? De atividade médica para atendimento hospitalar. Hospitalar não tem, mas que seja de pronto-socorro, né? Enfim, tem vários tipos de código da atividade. Aí, quando a gente vai fazer esse código, é muito importante porque ele vai estar descrito tanto no alvará sanitário, quanto a gente utiliza também para as notas fiscais. Por que eu quero trazer esse ponto? Porque se na nota fiscal está descrito um serviço, digamos, uma cirurgia de retina, né? Cirurgia de retina que foi realizada na sede da empresa ou no endereço da empresa pelo médico tal. Ok, eu vou querer utilizar, porque essa cirurgia é equiparável hospitalar. Então, eu quero utilizar esse valor aqui com a base de cálculo de presunção reduzida. Ok, aí o juiz e a Receita Federal vai dizer, ok, fez essa cirurgia, ok, se enquadra. Essa cirurgia diz que foi feita no consultório. Tá, então vamos ver se o consultório pode fazer esse tipo de cirurgia. Se o alvará sanitário do consultório não diz que pode fazer, tá errado, né? Pode trazer um risco para você, porque você está fazendo um serviço que não é permitido e você não vai conseguir ter equiparação. Então, você tem que estruturar muito bem isso. Então, voltamos, né? A nota fiscal foi emitida certinho e agora a gente volta para o alvará sanitário. O alvará sanitário, existem vários, ele é considerado por tipo de risco, né? Risco de grau 1, grau 2, grau 3. Então, grau 1 é basicamente geralmente a atividade médica depende muito do município, né? Porque o alvará sanitário vem conforme cada prefeitura, mas geralmente o grau 1, risco 1, é quando é só consultas, né? Então, na consulta e às vezes, quando se tem só esse grau 1, você nem precisa ter a visita da vigilância sanitária, né? Você consegue automático ali pelo site mesmo da prefeitura ou da vigilância sanitária, depende de qual é o teu município. Mas aí, quando começa a ser grau 2, grau 3, e vai ser verificado grau 2, grau 3, quando aparecer se faz algum exame invasivo, quando efetivamente se mostra, né, que existe uma atividade médica maior, que tem risco maior, que precisa de um cuidado maior. E isso não é determinado daí só pelo KNAI que se coloca. A infraestrutura da tua clínica vai ter que estar certinha, né? E aí você vai ter que conferir com o teu arquiteto ou com o engenheiro da clínica que vai organizar tudo, se está tudo correto. A gente tem, né, nas resoluções da Anvisa, tem tamanho de porta que deve ser feita, tem a pia deve ser colocada em tal lugar, tem que ter o local do resíduo que deve ser depositado de tal forma, tem que ter toda uma padronização de segurança, né? E se você fez uma clínica que
tinha o padrão de segurança só para consulta, se ela não for, e daí do nada você decide que vai fazer uma expansão, você vai começar a ter outro tipo de serviço, se você não adequa toda a estrutura também, não vai dar certo, né? Então você tem que ter um acompanhamento de um profissional que consiga organizar e verificar tudo isso. Então, nesse caso, o alvará sanitário, digamos nesse caso, né, dessa clínica, não tinha, o alvará sanitário era só para consultas, tá? Era só o KNAI de atendimento ambulatorial restrito a consultas. Então, essas cirurgias que eles estavam fazendo, mesmo o enquadramento da empresa, toda a infraestrutura estava correto, quando foi feita a solicitação do alvará, não tinham colocado esses KNAI. Estavam dizendo que esses KNAIs eram feitos em ambiente de terceiros, ou seja, estavam dizendo que tudo era feito no hospital, né? E não tem problema se essa fosse a realidade. Mas a realidade não era essa. A realidade era feita no consultório. Tá? E então, o que a gente teve que fazer foi realmente fazer toda uma solicitação nova de alvará, verificar se estava feito tudo certo, para então começar a aplicar a equiparação. Então, veja, né, eu tenho alguns clientes que perguntam em quanto tempo a gente vai conseguir equiparação. Não sei, né? Se eu não, na primeira reunião, não sei, porque eu tenho que verificar, eu tenho que entender a tua realidade, entender como é a tua clínica, onde tu faz a prestação de serviços, quais são os seus documentos, estão certos os documentos ou não estão, né? Porque se você já tem tudo certinho, ok, vai mais rápido, mas agora se a gente tiver que fazer toda uma organização, vai ser pior, vai ser mais demorado, né? Não quer dizer, né, aqui também não querendo dizer, poxa, agora eu olhei o meu alvará e vi que eu só tô com o KNAI errado, ou não estão todos os KNAIs aqui agora, o que eu vou fazer? Dá para organizar, né? Tudo isso dá para ser organizado, dá para ser refeito. Mas o ponto principal que eu quero alertar é justamente que, às vezes, a gente tá numa pressa para conseguir esse benefício fiscal e pensa, não vai dar em nada. Vamos fazer agora, nem vamos entrar com o processo, vamos começar a fazer, vai dar tudo certo. Gente, não vai dar. A Receita Federal está cada vez mais sofisticada, com sistemas, né, mais modernizados, e eles estão autuando, né? Então tem que ter muito cuidado quanto a isso. Você tem que entender a diferença entre o risco de deixar assim, o risco de seguir, e obviamente que, né, livre interpretação, livre arbítrio, você decide fazer o que você quiser. Não sou eu a advogada chata que está dizendo não faça, não é isso. Mas o que eu quero dizer, se você quer fazer, você faz do jeito que você quiser, mas você tem que estar bem informado sobre o que pode acontecer, sobre como deve ser feito para que você tenha segurança e também o caminho melhor, né, menos arriscado, mais seguro para seguir dessa forma, né? Porque você pode dizer, mas eu tenho fulano de tal, ele tá fazendo, ele nunca foi autuado, ele faz há anos. Pode acontecer, a gente sabe o país que a gente vive, né? Mas você quer ter a chance de que você seja que vai ser autuado? Eu, na minha clínica, não gostaria disso, né? Eu penso que eu prefiro fazer certinho, ter a segurança. Se demorar um pouquinho, ok, eu tenho anos pela frente de atividade, né? Então, o que eu quero trazer aqui é, mesmo que você não faça algum benefício fiscal, mesmo que não seja para finalidade tributária, mas organize o alvará, sabe? Tem médico também fazendo abertura de empresa e em vez de colocar um endereço fiscal, tá colocando o endereço da sua casa. Isso pode dar problema também. Tá? Tu pode dizer, Rafa, mas eu só atendo na clínica de fulano de tal, eu botei o meu endereço. Gente, a gente pode fazer como se fosse uma assinatura no endereço fiscal. Não é caro, né? Mas te ajuda, te dá uma segurança. Então, sempre pense, né? Além de organizar a parte tributária, sempre pense na parte de regularização sanitária. Saiba se você está correto, bem? E é isso por hoje, espero que esse vídeo tenha trazido alguns esclarecimentos sobre certas dúvidas e até o próximo vídeo. Compartilhe esse vídeo se você gostou, com a tua família, com os teus amigos e me segue por aqui.